Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quarta-feira, 2 de julho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. E no tempo, a frente fria avança pelo centro-sul do Brasil nesta quarta-feira. Inclusive, as mínimas ficam abaixo de 0 graus Celsius em muitas áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Enquanto isso, no dinheiro, nós estamos de olho na soja, lá no mercado internacional, que opera em campo positivo no pregão dessa quarta-feira, uma alta um pouco mais consistente. E claro que daqui a pouco nós temos Wlamir Brandalize para conversar conosco, explicar também essa movimentação, tanto do mercado da soja quanto do mercado do milho. Mas enquanto isso, já vamos para São Paulo conversar com Sérgio Braga e saber como é que está o clima por aí. Então, Sérgio, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. E a pergunta que não quer calar: frio em São Paulo? Base de chá quente, Fernanda, boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição. Céu bem encoberto, 13 graus nesse momento. Durante a madrugada, a temperatura caiu mais ainda. É lógico que os termômetros marcam uma temperatura, mas a sensação térmica é bem menor porque tem aquele chuvisco. Para, volta. Agora o tempo está firme por enquanto, mas a qualquer momento pode garoar e chuviscar novamente. Aí diminui bastante a temperatura nesta gelada quarta-feira, como eu disse, 13 graus aqui na capital paulista. A Folha de São Paulo, inclusive, destaca que a temperatura deve variar entre 11 e 14 graus nessa quarta-feira, portanto, a frente fria pode provocar chuvas isoladas, isso a gente está acompanhando, principalmente olhando esse céu bem encoberto aqui na capital paulista. Mas o frio continua, hein, Fernanda? Região centro-sul, mas o calorão em outras regiões do Brasil. E na Europa mostra o contraste da temperatura e do tempo, né, Fernanda? Exatamente. Inclusive, um dos nossos destaques no Bloco do Clima, a gente vai falar sobre esses extremos climáticos, né? Aqui no Brasil, mas também a gente tem informações da Europa com essa onda de calor, mas daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. Sérgio Braga volta conosco daqui a pouquinho também, mas enquanto isso, nós vamos chamar nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, representa a força do agronegócio brasileiro, com essa mensagem que nós, do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agro, com a força de todas as famílias que estão nesse instante nos campos produzindo o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira está no ar. E vamos direto aos destaques dos nossos analistas para a edição de hoje, começando com Wlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Quarta-feira, meio de semana, mas já não é tão meio de semana lá nos Estados Unidos. Hoje o mercado de óleo segue em alta, o pessoal da Índia parece estar no mercado comprando óleo vegetal. Está ajudando um pouco o óleo de soja, óleo de palma, óleo de canola, os óleos girassol, todo mundo em alta. E problema na safra do óleo do girassol ali do leste europeu também ajudando os óleos vegetais. E soja se protegendo do lado de cima, em função de que amanhã já é véspera de feriadão, né? O pessoal se antecipando e se protegendo. Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Diretamente de Curitiba. Hoje garoou, choveu à noite, choveu bem, agora está sem chuva, totalmente nublado, 7 graus a temperatura, João Batista. Será que está frio, está fresco?
Já já tudo isso no Tempo e Dinheiro. Como é que tá Campinas? Aquele calorão, né? Até daqui a pouco. O destaque não podia ser outro, né? O frio. Passou de 10 negativos aqui em Santa Catarina e o frio vai perdendo força, mas continua. Detalhes na previsão. Acompanham também as cotações, a abertura dos negócios, tanto em Chicago quanto em Nova York, é lógico, o mercado do boi gordo. Vamos acompanhar sexta-feira, como o próprio Brandalize disse, tem feriado nos Estados Unidos, não haverá pregão tanto em Chicago quanto em Nova York, o mercado está se posicionando. Soja, nesse momento, a $10, 40,50, alta de 1,04%. Milho, negociado a $4 mais 8,37, alta de 0,59%. Trigo, a $5, 53,90, alta de 1,08%, portanto, no Chicago, tudo no positivo agora. O café, esse sim, rompeu agora os $2,90 a $2,87,73. Em Nova York, recua 1,41%. Recua também o café robusta na Bolsa de Londres, não aparece na tela, mas é negociado com uma queda de 1,5% a $3.592 por tonelada. O açúcar, queda de 1,46% a 15,47%. E algodão sobe um pouquinho, 0,72% a 68,52%. Petróleo, 65,76 por barril, ou $65,79 agora, alta de 0,50 ou 0,5%. Ouro, alta de 0,10% a $3.353,12 por onça Troia. Quanto ao mercado cambial, subiu ontem dólar. E hoje, como é que está o dólar? Em queda de 0,39%, em linha com o que acontece com a moeda norte-americana ao redor do mundo. R$ 5,43,65 vale o dólar, uma queda de 0,39% nesse momento. Na B3, ações negociadas só recuam 0,33% a 139.084 pontos. Recapitulando, a alta para a soja na Bolsa de Chicago está aí, $10, 40,75. Agosto sobe 1,07%. O café, mais uma vez, Nova York, mostrando a queda a 2,87, a 287,48, queda de 1,53%. E o mercado do boi gordo? Negociações em queda, mercado não demonstra muita firmeza nessa abertura dos negócios nesse mês de julho, principalmente o mercado físico de carne, que está lá patinando, vendas fracas, daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Julho a 313,10, 0,76 de queda, agosto a 320,40, 0,76 de queda. Setembro, no mesmo percentual de queda, 0,76, 324,50. Outubro, negociada arroba a 330,50, queda de 0,60%. Mercado do boi gordo, portanto, abre mês de julho pressionado. Ontem melhorou um pouquinho a liquidez, mas mesmo assim não há uma força, a indústria não está forçando nas compras e o mercado segue com preços estáveis em algumas praças pecuárias. De qualquer forma, daqui a pouquinho, Tiago Bernardino, direto do CPEA, comenta o desempenho do mercado boi gordo nesta quarta-feira, assim como a Isabela Camargo, direto de Bebedouro, comentando o mercado também desta quarta-feira. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio. Daqui a pouquinho você volta então com essas informações. A gente segue aqui o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira e, claro, com o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, número na tela, é só enviar uma mensagem então para o 199-9813-2915. São várias comunidades e, conforme a gente está vendo ali na tela, são 7 dias grátis para vocês participarem conosco e terem acesso a todas essas informações exclusivas sobre o clima, as análises e também perspectivas dos principais mercados. Temos os valores dos prêmios atualizados e, além disso, as cotações ali em tempo real. Tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Número na tela novamente, é só enviar uma mensagem então para o 199-9813-2915 e, claro, que nós estamos esperando vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós temos também o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro.
Café CPEA, indicadores caem mais de 20% no mês de junho. Algodão, com pressão compradora e vendedor flexível, cotações recuam no mês de junho. Arroz CPEA, preços sobem na semana, mas acumulam 5 meses de queda. Mercado de cacau segue instável, com foco em clima e consumo. Tomate CPEA. Maturação dos tomates foi lenta com queda nas temperaturas. E nós também estamos de olho nas informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Produção industrial no Brasil cai 0,5% em maio, diz o IBGE. Da Investing, inadimplência do produtor rural do Brasil avança para 7,9% no primeiro trimestre, diz a Serasa. No Poder 360, STF valida a tomada de bens sem ordem judicial em caso de inadimplência. Da Folha de São Paulo, a ANEEL autoriza um aumento de 13,2% na conta de luz da Enel para residências de São Paulo. Da Revista Oeste, deputado do PT avança projeto de imposto sobre cerveja. Do Antagonista, pesquisa Quest, apenas 1/3 dos deputados se considera base de Lula. Do Estadão, Bolsonaro passa mal novamente e cancela a participação em evento do PL e todos os compromissos do mês de julho. Do Poder 360, Tarcísio confirma indulto a Bolsonaro se for presidente, diz o site. Do Metrópolis, Rio de Janeiro vai solicitar apoio do Exército para tirar traficantes de territórios. Do Notícias Agrícolas, muita propaganda e pouco resultados. Juros altos e custeio caro promovem desidratação tecnológica. O Notícias Agrícolas destaca que o seguro rural nem ao menos foi citado pelas autoridades no anúncio desta terça-feira. Ainda do Notícias Agrícolas, Plano Safra é propaganda. Quem paga a conta é o produtor, diz o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, que afirma: o governo anuncia crédito recorde para o agro, mas só controla 22% dos recursos e impõe ao setor até 58 bilhões de reais a mais em juros. E aqui é Tempo e Dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Nosso primeiro destaque de hoje do O Globo, falando do frio, avança pelo centro-sul do Brasil nesta quarta-feira e mínimas ficam abaixo de 0 graus Celsius em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do estado do Paraná. Inclusive, nós temos algumas imagens da geada registrada ontem, 1º de julho, em Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, onde os termômetros marcaram menos 7,3 graus Celsius. As imagens impressionantes, conforme nós estamos acompanhando agora, são do Daniel Badra. Ele que compartilhou com a nossa equipe essas imagens impressionantes dessa geada, então, lá na região de Santana do Livramento, mas não foi só lá que teve geada não, gente. Nós também temos um registro da região de São Borja, lá no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar agora e nem a galinha escapou, gente. Olha a geada aí, tadinha da galinha aí também. Nós temos essa imagem para compartilhar com vocês. Além disso, nós temos um mapa também mostrando essa perspectiva de formação das geadas em boa parte do estado do Rio Grande do Sul e também do estado de Santa Catarina, conforme a gente acompanha então. E como é que a gente faz essa análise? Exatamente esses tons roxeados no mapa que indicam então essa possibilidade de geada tanto no estado gaúcho quanto também no estado de Santa Catarina, agora no dia hoje, na verdade, no dia 2 de julho também, para a gente ficar atento a essas informações.
Enquanto isso, nós temos um destaque da Revista Oeste, justamente sobre o que nós estávamos conversando no início da edição de hoje, eu e Sérgio Braga, falando desse contraste térmico de até 40 graus Celsius que afeta o Brasil nesta quarta-feira. Enquanto nós temos o sul do Brasil com esse frio intenso, o centro-oeste e também a região norte do Brasil registram um calor elevado. Então esse é um dos destaques também quando a gente olha o clima previsto para essa quarta-feira no Brasil. Além disso, nós temos um outro destaque, agora sim, da Climatempo, para falar dessa previsão climática para o mês de julho agora, que indica, então, menos frio e também menos chuva do que a gente acompanhou durante o mês de junho. Inclusive, destaque da Climatempo, aqui só para a gente reforçar, chuva diminui no sul do Brasil, mas deve ser um pouco acima do normal, tanto no leste do sudeste quanto no leste do nordeste e também parte da região norte, e as tardes de julho devem ser mais quentes em grande parte do Brasil. E por falar em quentura, em temperatura, exatamente o mapa que nós temos aí na tela, o azul claro, em algumas localidades do sul, sudeste e nordeste ainda terão temperaturas um pouco abaixo da média, conforme a gente está acompanhando na imagem. O vermelho claro, temperaturas um pouco acima da média, principalmente no centro-oeste, nordeste e algumas localidades da região norte. E o vermelho escuro são temperaturas acima da média. E aí o nosso grande destaque é para o estado do Tocantins, porque todo ele está pintado então de vermelho escuro. Claro que nós ainda temos algumas localidades de Goiás, Mato Grosso, ali o estado do Pará, Maranhão e também um pedacinho ali do estado do Piauí e também mais ali a oeste do estado da Bahia. Mas o nosso grande destaque, claro, reforçando, fica para o estado do Tocantins. Enquanto isso, nós temos também aí esse mapa falando das chuvas, né? Como é que serão essas chuvas agora para o mês de julho, segundo informações da Climatempo. Nós temos então marrom claro, chuvas um pouco abaixo da média, principalmente na região sul do Brasil e também mais ao sul do estado de Mato Grosso do Sul. E tudo que nós temos aí em destaque de verde claro são chuvas um pouco acima da média, principalmente ali no litoral da região sudeste e também da Bahia. E nós temos algumas localidades da região norte aí, destaque também para o estado de Roraima. Então, basicamente, essa é a previsão que nós temos climática para o mês de julho, segundo informações da Climatempo, quando a gente olha, né, as chuvas e também as temperaturas. E agora, por falar em chuva, a gente vai ver como é que estão as chuvas no Brasil nesse momento, que são as imagens de satélite, informações do NOAA. E conforme a gente vê, pouca chuva no Brasil, a gente tem ali uma chuva um pouco mais concentrada na região norte do Brasil, algumas localidades também da região nordeste, mas é exatamente o que está acontecendo no país nesse instante. E claro que agora nós vamos acompanhar essa chuva prevista para os próximos 7 dias aqui no país, segundo informações do IMET. Chuvas previstas para o Brasil do dia 3 ao dia 9 de julho, e conforme a gente acompanha na imagem, nós ainda teremos chuvas no litoral da região sudeste, litoral da região nordeste e também na região norte do Brasil, no dia 3, quinta-feira, e também dia 4, sexta-feira. Destaque, quando a gente fala de chuvas para a região nordeste, é o estado da Bahia. No sábado, dia 5, esse cenário ele perdura dessas chuvas mais localizadas, e a partir do domingo, dia 6, essa chuva ela começa a diminuir na região sudeste, principalmente ali no litoral. Enquanto isso, no restante do Brasil, nós seguimos sem chuvas, inclusive devemos iniciar a próxima semana, dia 7, com esse mesmo cenário climático, e a partir de terça-feira, dia 8 de julho, nós teremos chuvas, principalmente no centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, um cenário que perdura também no dia 9, quarta-feira. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. E estamos aqui, antes de entrar no mapa,
Vamos ver as mínimas. Nós tivemos 10,4 em São Joaquim, em Bom Jardim, 10,1 em São Joaquim, 9,1 em Pinheiro Machado, 9,1 em Urubici. Tivemos também Painel 8,8 negativo, Urupema 7,8, 7,7 negativo, ausentes no Rio Grande do Sul 6,8 negativo e Bagé 6,5 abaixo de zero. Tivemos praticamente aí temperaturas abaixo de zero em quase que todo o Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina. Eu acho que se for somar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve ter passado de 300, 400 cidades abaixo de zero. Até Criciúma, pelo segundo dia, deu abaixo de zero. Ontem deu 1,5, hoje deu 1,3 negativo. Floripa ficou na faixa de 4, Curitiba 4, 5 graus, mas com chuva. E Porto Alegre entre 1 negativo e 3 positivos, com geada na área metropolitana. É frio. Nos próximos dias o tempo fica seco aqui no sul. Ó. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é hoje. Alguma chuvinha fraca que vai ter do centro para o leste do Paraná, litoral de São Paulo, Rio, Espírito Santo e toda essa faixa aqui do Nordeste, desde Natal até o litoral sul da Bahia. Um pouquinho o leste da Bahia, Cealba, algumas áreas do sertão do Pernambuco, aqui também no Ceará, deu até chuva forte, eu acho que em Fortaleza. E chuvas em várias áreas do centro-norte do Ceará, isolada no Elefantinho, e também no norte do Maranhão. E no norte do Brasil, tradicional, chuva principalmente no Amazonas, Roraima e norte do Pará e Amapá. Nessa grande área branca aqui do centro do país, tempo seco. Nos próximos 15 dias, segue o de praxe nessa época do ano. Norte, sul, leste são as regiões que têm chuva. Nessa grande área branca ou cinza, pouco ou nenhuma chuva. Mais chuva aqui ao norte do Equador, alguma coisinha pouca no Acre, grande parte aqui tempo seco. No sul, vai ter uma frente fria ali pelo dia 10 ou 12 e próximo dia 16, mas é pouca chuva, diminuiu bastante. É como se alguém tivesse colocado um plug. Chuva em junho, desliga e tempo mais seco em julho. Praticamente foi isso. Alguma chuva na Argentina também. E aqui, ó, litoral do Rio, de São Paulo, Rio, Espírito Santo, toda essa faixa leste do Nordeste. Não direto, vai ter nesses 15 dias período de tempo seco, mas fica um pouco mais instável aqui, ó, desde o Rio Grande do Norte até o litoral de São Paulo. Aqui melhora no fim de semana, lá por domingo, segunda, já tem tempo bom. Provavelmente no Rio também. Na anomalia, nós temos o quê? Anomalia negativa, né? Dá para ver? O branco normal, aqui no sul bem abaixo do normal, e mais acima aqui nessa parte do sudeste e nordeste do Brasil. Na temperatura, nós temos temperaturas nos próximos 10 dias de hoje até o dia 11, abaixo do normal em todo o centro-sul do Brasil. Vai continuar muito frio aqui no sul, deu 10,4 negativo em Bom Jardim, no 9 deu 9,1 negativo aqui em Pinheiro Machado e acho que ficou em torno de zero aqui na região de Palmas. Vai fazer frio aqui no sul de Minas, talvez com geada ali em Alfenas, Varginha, aquela região, ali no dia 7, 8 e 9, mas geada bem fraca, coisa aí de 2 a 5 graus. Frio também no Mato Grosso do Sul, alguma geadinha pode ter tido hoje, talvez amanhã. Frio também no Mato Grosso, de 10 a 15 graus. Toda essa região aqui com temperaturas abaixo do padrão. Até aqui no Nordeste fica mais fresquinho e aqui um pouco mais quente. A friagem chegou aqui no sul do Amazonas, Acre e Rondônia também. Então nós vamos ter um período aí de temperaturas ainda baixas. Aqui em Santa Catarina ainda chega a 5, 7 abaixo de zero amanhã, abaixo de zero na sexta, no fim de semana. Eu acho que até quarta ou quinta da semana que vem, pontuais abaixo de zero entre a região de Palmas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ainda vai ter geadas em várias partes, mas tudo dentro do que é o normal nessa época do ano. O frio diminui também no sudeste e no sul, mas ainda continua com madrugadas bem frias. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever e dar o like. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Alguns pontos importantes aí que o Coutinho compartilhou conosco. Nos próximos dias nós ainda teremos chuvas na região norte, também na região sul e no leste do Brasil. E até a próxima quarta, quinta-feira, nós ainda teremos frio, principalmente na região sul. E o Coutinho também falando dessa possibilidade de geadas e claro que a gente vai seguir atento a essas informações. Importante destacar também que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Bom, inclusive, nós temos também a participação de vocês aqui, estou de olho nos comentários aqui na nossa transmissão no YouTube. Nós temos o Antônio falando boa tarde a todos, já chegando aqui, dando aquele like. O Sérgio, boa tarde. Juliano também falando boa tarde a todos os amigos. O Anésio falando boa tarde.
A Rosângela Mafra falando boa tarde, manhã fria no norte de Mato Grosso. 12 graus, é isso, pela manhã. Agora o sol apareceu, mas segue um vento gelado, 26 graus Celsius lá na região. O Paulo também está falando boa tarde, o Rodrigo também. A Fabiana Silveira, que sempre participa conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, lá no Rio Grande do Sul, 8 graus Celsius com sol, amanheceu com gelo nos campos e vamos em frente. O Clélio Montini também, boa tarde a todos, tenham todos um bom programa e vamos em frente. O Vanderlei, boa tarde, sol em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, e 6 graus agora, muito frio ainda, eu imagino, viu, Vanderlei? O Ani falando boa tarde, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, 0 graus, hoje está muito frio, sol entre nuvens e vamos em frente. O Neymar falando boa tarde, sol pleno, 10 graus, vento soprando, geadas generalizadas novamente pela manhã no extremo oeste catarinense. O Ednei está falando boa tarde e nós temos aqui o Montauri perguntando onde está João Batista Olive. Fiquem tranquilos, João Batista Olive também estará conosco ao longo da edição dessa quarta-feira. Mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência com as informações dos mercados da soja e também do mercado do milho com Vlamir Brandalize. É um instante só. Você também é daqueles que o dia só começa depois do cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? Mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, 2 de julho de 2025. Agora o nosso assunto é o mercado da soja, mas antes de chamar a Vlamir Brandalize, a gente vai saber como é que estão os preços lá no mercado internacional e também aqui na Bolsa Brasileira. A gente tem o vencimento agosto 25 a 10,42,25, o mercado subindo 12 pontos nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. O julho 25, então, a 10,36, o agosto 10,41,25, olhem o setembro a 10,28,25 e o novembro a 10,36,50.
Mercado subindo entre 9 e 11 pontos nesse instante, lá em Chicago. Enquanto isso, aqui na Bolsa Brasileira, o que nós temos? O agosto subindo 1% em 22,94, setembro 22,66, com uma alta de 0,89%, novembro a 22,85, alta de 0,93%. E claro que esse é um assunto para Wlamir Brandalize, então nós vamos às notícias da soja. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Wlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. O Joãozinho sumiu, que nem o pessoal está perguntando aqui. Cadê o Joãozinho? O Joãozinho vai participar conosco daqui a pouco. Ele gravou o editorial dele. Ô, Wlamir, mas antes da gente falar da soja, eu queria falar do clima aí em Curitiba, porque no teaser que o senhor gravou, o senhor estava com blusa de frio. Já está esquentando aí em Curitiba? Agora já deve estar uns 8 graus, a temperatura está subindo. tá melhorando, né, Wlamir? Exatamente, mas está o ar úmido, né? Tá tudo nublado, choveu à noite, tá muito molhado, tudo tá úmido, né? Então a sensação térmica é bem mais baixa, parece-me que é uma sensação mais fria, né? Mais gelada. Exato. Mas por aqui não teve geadas, né? Que nem muita gente mostrando geadas generalizadas no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Sim. Em função das chuvas à noite, muita chuva aqui no Paraná e ainda, principalmente no Centro-Sul, né? Então, geadas mesmo, só alguns pontos do Sudoeste, o Oeste, efetivamente, mas não está tendo problemas, não. O pessoal não tem apontado problemas com relação às geadas. O clima continua sendo desfavorável. Aí é o produtor gaúcho do trigo aí que está com dificuldade de avançar e o plantio está bem atrasado. Mas no restante, sem grandes problemas por enquanto. Até o pessoal que a gente conhece aí de Santa Catarina, da região da maçã, região de frutas de inverno, o pessoal da uva ali, Bento Gonçalves, eles estão apontando que esse inverno frio aí, eles estão gostando. Fazia tempo que não vinha um inverno com vários dias de frio. Eles estão acreditando que vai vir nessas lavouras aí que precisam do frio, frutas, né? Então, acredito que vai ser um ano bom para essa parte de maçã, de pêssego, ameixa, a parte de uvas para o vinho, uva para mesa aí que tem no sul, né? Porque essas culturas elas gostam de muitos dias de frio, né? Então, aparentemente para esse lado aí está favorável, tá só prejudicando o pessoal do trigo nesse momento aí, que não está gostando da situação. Exatamente. E a gente sabe também que as frutas precisam desse período de dormência, então nesse sentido, esse frio é muito bem-vindo. Agora, Wlamir, estou sabendo aqui que o senhor enviou um vídeo para a gente, vou pedir para o Gleidson colocar na tela para a gente acompanhar também, Gleidson. Se contar, não acredito. Pera aí. Ó. Quero ali, ó. Congelado da metade das asas. Uma camada de gelo em cima não consegue voar. Vamos ver se chegamos perto. Ó, gelo. Aqui, ó. Ó. Olha nas asas. Já vi jada, mas de congelar quero nunca. Nem o quero escapou, hein, Wlamir? É uma ave que é tradicional do sul, né? Ela é resistente ao frio e provavelmente ela estava protegendo, que os quero-queros eles fazem o ninho no chão, né? Normalmente é no chão. E ela provavelmente protegeu o ninho com as asas e a geada formou em cima das asas, né? E daí só que ela não conseguia voar, né? Porque estava congelada as asas. Mas isso faz parte da natureza. Ela certamente ela vai já está numa condição melhor agora, já esquentou para ela. Com toda certeza. Agora, Wlamir, frio aqui no centro-sul do Brasil, mas mercado em Chicago um pouco mais quente no pregão dessa quarta-feira. Hoje o mercado está quente, realmente ele esquentou hoje, porque pela manhã aí as notícias já da Ásia mostrando a Índia no mercado comprando óleo vegetal,
Os comentários que a gente viu aí, que a Índia teria comprado entre 1 milhão e 200 mil toneladas, entre óleo de palma, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja. E isso trouxe o primeiro start, né? Porque hoje, como é véspera amanhã é véspera de feriado e a antevéspera, o mercado de Chicago se protegendo pro feriadão, né? De 4 de julho. E é tradicional, se a gente vê historicamente, na véspera do feriado americano, o mercado é um mercado que geralmente ele puxa um pouco para cima, sim. E hoje a boa notícia é que ele conseguiu sair lá dos níveis do 10,10, 10,15 ou abaixo de 10,10 no setembro, e ele está se aproximando do 10,30. Então isso é uma notícia boa para o mercado, que criou um suporte aí nesse momento acima de 10,20 aí no setembro, que é o pior mês aí de todas as cotações de Chicago. Então esse é um fundamento bom, porque o mercado, que nem a gente tinha comentado ontem, a soja está barata, mesmo com a China não comprando soja americana, mas ela está barata, outros países estão comprando, e os embarques americanos seguem. Então é uma boa notícia para o produtor global. Aqui no Brasil, o mercado, em relação a ontem, ele recuperou os níveis da semana passada, né? Voltou aí na faixa de 139 a 141 as posições agora de julho até setembro, outubro. Então, com o apoio de Chicago, prêmios seguem firmes, né? Como a gente sempre tem falado, os prêmios aí muito fortes, e automaticamente as posições voltando. E aqui continua, que nem eu estava te comentando ontem, os produtores continuam vendendo para fazer caixa e aplicar no mercado financeiro, porque eles não conseguem ver o mercado deslocar para cima. E algumas praças, que nem ontem o pessoal comentou, principalmente Paraná, que está chegando a safrinha, é que está caindo o balcão do milho e balcão da soja, porque o pessoal não tem espaço nos armazéns, e eles têm que liberar esses armazéns. Então, é isso que está pressionando, né? Mas o mercado também de balcão, que estava caindo hoje, pelo menos está estável, e alguns locais até 50 centavos, R$1 melhor que ontem, no balcão agora do meio-dia para frente, em função dessa alta de 8 a 14, 15 pontos que o mercado tem trabalhado aí pela manhã já, e agora continua se mantendo firme. E é bem provável que hoje ele vai fechar com uma alta importante aí, desses níveis aí de 8, 10, 12 pontos, porque ontem já o fechamento, né, ele trabalhou negativo muito forte na hora que a gente estava no programa, ele estava com 6, 7, 8, 10 de baixa, e depois no final do dia ficou quase neutro, em função que ele corrigiu. Então ontem o fechamento foi tecnicamente positivo, porque fechou muito perto das máximas. E hoje eu acredito que, como amanhã é véspera do feriadão, ele vai seguir a mesma lógica, vai trabalhar firme aí nesses níveis e vai tentar segurar esses patamares de alta agora à tarde, porque amanhã o investidor lá em Chicago pode começar liquidando, fazendo lucro pela manhã, mas como é véspera de feriado, à tarde ele se protege de novo, né, para não passar um final de semana mais longo aí, com posições em aberto. Mas fundamentalmente, aí, dos lados fundamentos, a soja está dando sinais que parece que a linha da baixa dela, mesmo com as boas condições da safra americana, ela está segurando e mostra um leve sinal de alta, mas não é uma corrida altista. É um sinal de que para baixo está mais difícil, para cima tem um pouco fôlego melhor, pode trabalhar um pouquinho mais para o lado positivo, mas não tem espaço para uma corrida altista, porque a safra americana está indo bem. Uhum. Agora, o Vlamir, o senhor falando que tradicionalmente, né, nessa véspera de feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos, o mercado normalmente tem um movimento um pouco mais positivo. A gente sabe também dessa movimentação técnica. O senhor acredita que no começo da próxima semana a gente pode ver uma liquidação também desses preços por conta desse ajuste natural do mercado? É bem possível, se o relatório da segunda-feira à tarde do USDA ele vier com qualidade de lavouras melhorado, né? Se ele vier com lavouras melhoradas, certamente ele traz uma liquidação, provavelmente na terça-feira. Mas uma parte talvez já liquide na segunda, se o investidor vê que as condições dos campos americanos foram boas aí no final de semana alongado, né? A grande questão é que alguns já começam a olhar que na próxima semana em diante começa a cortar um pouco as chuvas, e eles já estão começando a olhar que o hemisfério norte ele está esquentando. Dá para ver que alguns países da Europa já estão sentindo temperaturas acima de 40 graus.
o calor está começando a chegar um pouco mais forte. Então, isso talvez seja um fundamento importante, Fernando, porque a gente ainda tem 4 semanas praticamente de mercado climático. E só para dar uma ideia, ó, o mercado está olhando, por exemplo, em Iowa, amanhã chega acima de 32 graus a temperatura, então está começando a subir. Tem previsão de chuva no fim de semana, isso também ameniza um pouco as temperaturas. Previsão de 35 graus em Illinois, ali em Chicago, no sábado, então isso é sinal de mercado climático podendo ganhar espaço, né? Só para dar uma ideia, até no leste europeu as temperaturas também estão subindo. Então, tudo isso é fator que pode ser benéfico. Vamos pegar aqui, ó, como é que está lá na Ucrânia hoje. Ó, a temperatura da Ucrânia hoje de 15 a 25 graus, só que ela chega a 30 graus aí na sexta-feira. Não é muito comum lá na Ucrânia, que é um país frio. Então, isso é importante para a gente avaliar que o mercado começou a olhar a questão climática, que começou a ter uma importância, né? Se a gente pegar a região de milho lá da China, temperaturas hoje variando de 26 a 32 graus e chega sábado a 36. Então, o calor que está na Europa começa a aparecer nas demais regiões do hemisfério norte. Então, esse fundamento pode ser um fundamento que dê suporte para a soja não cair, mesmo com a condição de safra americana andando bem. Então, em princípio, os grandes investidores, os analistas dos grandes investidores podem pensar nessa maneira, né? Porque deve ter problema na safra da Europa, né, com perdas. A Ásia, a China, safra andando também lá na China e condição de clima também não tão favorável. E os indicativos desse calor e alguns locais da Índia de produção de grãos e alimentos com inundações. Então, e nós estamos falando de países que plantam muito, né? China e Índia são os países que mais plantam lavouras do mundo, né? Os dois juntos, eles plantam cerca de 435, 440 milhões de hectares. E o clima, nessa temporada de safra, aparentemente vinha bem, e agora começou a dar uma preocupada. E nós estamos ainda dentro do mercado climático que eu citei, né? Temos aí umas 4 semanas importantes aí, o mercado do hemisfério norte, que pode afetar a safra, né? Ô Vlamir, o senhor já trazendo esse cenário já um pouquinho mais alongado para a próxima semana, clima pode ser um combustível. No caso da demanda, tem alguma perspectiva em relação a esse retorno da China ao mercado norte-americano? Os americanos estão esperando, né? Os chineses estão muito tranquilos, porque eles estão comprando muito forte aqui no Brasil. Os embarques brasileiros seguem recordes e estão pagando prêmios altos, né? Prêmios aí de 140 a 160 positivos. Então, é sinal de que eles querem continuar levando a soja brasileira, porque a soja americana ela tem uma tarifa de entrada na China de 10%. Então, esse 10% já nos dá aí uns 100, 110 pontos aí de vantagem sobre a soja americana, além de que a nossa soja tem mais proteína que a americana. Então, a gente leva uma vantagem, e nessa guerra comercial os chineses acabam determinando compras por aqui, né? E parece-me que estão comprando até alguma coisa da Argentina também, nesses últimos dias aí, alguns navios da Argentina, e deixando a soja americana de lado, né? E os americanos estão vendendo, né? Vendendo para México, Colômbia, Europa, para alguns lugares. Eles estão vendendo em bom ritmo e então não está ficando o grão americano lá parado. Ele está com um estoque um pouquinho maior do que seria o normal, mas não é grandes volumes adicionais, não, e certamente essa nova safra já vem uma safra menor, que é o ano passado, por cada área que é menor. Então, esse fundamento nos traz aí um indicativo de que 2026 as cotações de Chicago tendem a ser melhores que estão sendo 2025. Ô Vlamir, meio da semana, né, quarta-feira aqui, o senhor falando que os mercados brasileiros voltaram, a gente está falando de 139 a 141 reais a saca, os prêmios também bastante fortes. Como é que estão as vendas aqui? A gente está numa semana também um pouco mais movimentada? As vendas estão andando, pelo que a gente viu pela manhã, já estamos perto de 111 milhões de toneladas negociadas. Então, vamos crescendo dia a dia.
200, 300 mil toneladas, o ritmo ainda é um pouco menor do que historicamente, né? Até julho, normalmente as vendas diárias é de 500 mil de negócios, e as vendas semanais de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, e nós estamos negociando em ritmo um pouco menor do que a média histórica. Mas está fluindo o negócio, produtores estão vendendo, alguns estão fazendo barter, no caso, aí para aproveitar alguns insumos, né? Porque deu uma acomodada, né? Principalmente em insumos como a ureia para nova safrinha de milho. Alguns insumos subiram porque estão começando a ter escassez de alguns matéria-prima química lá na China, e esses estão em alta e automaticamente repasse para o produtor. E o produtor hoje ele está bem consciente, né? Ele está acompanhando valores, preço, relação de troca. O produtor já não dorme mais de touca, ele tem que estar bem preparado com relação à questão dos insumos, porque o peso de um custo de produção de uma lavoura é grande, e se ele descuidar, não existe como ele ter ganho aí nessa condição de desperdício, vamos dizer assim, gastar mais do que precisa, porque hoje ele sabe que ele tem que colher de 70 sacos de soja para frente para ter uma margem garantida de lucratividade. Se ele colher menos que isso, ele vai ter que ter um custo muito enxuto e um momento de negócios muito favorável. E, no geral, o que o produtor corre mais atrás é a questão do custo dos insumos, né? Então, é isso que a gente está vendo, e o produtor tá fazendo negócios, é isso que a gente está vendo. Mesmo que hoje o mercado melhorou de balcão, 50 centavos, R$1 em relação a ontem, né? Ontem ele tinha caído em relação aos dias anteriores também, em função de Chicago, de dólar, que não ajuda muito. Mas hoje ele veio 50 centavos melhor, a R$1 melhor. Talvez agora à tarde ele pague até uns 50 centavos a mais em função dessa alta, né? Porque a alta lá em Chicago agora, no momento, ela já está entre 10 e 12, 13 pontos. Ela melhorou um pouquinho mais. Então isso acaba trazendo um benefício aí para quem vai negociar à tarde e receber um pouquinho mais pela soja. Exatamente. Vlamir, estou olhando aqui os comentários na nossa transmissão no YouTube, 3 assuntos estão predominando. Primeiro, o frio e a questão das geadas. O quero-quero fez muito sucesso, mas tem muita gente falando do milho também. Inclusive, o Neymar falando que a soja subiu. Ele está lá no oeste de Santa Catarina falando que soja subiu aqui R$2 hoje, R$119, mas o milho caiu mais uma pila, hoje R$56. Muitos produtores estão desistindo de plantar o milho, pois o custo de produção está muito alto. Então, já que a gente vai falar de milho, antes vamos só mostrar os preços do milho lá no mercado internacional, Gleidson, porque aí a gente já faz a análise junto com o Vlamir aqui. Então, o julho 25 a 4,22, o setembro a 4,10,50, o dezembro 4,25,50 e o março 26 a 4,41, mercado subindo entre 2 e 4 pontos também lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, quais são as nossas referências? O julho caindo ali 62,65, setembro também 61,56, já o novembro e o janeiro com leve alta. Novembro a 66,13 e o janeiro a 71,10. Vlamir Brandalize, o que nós podemos falar para os nossos produtores a respeito dos mercados de milho? Olha, Fernanda, vamos pegar a B3, né? A B3 ela está seguindo a lógica da safrinha, basicamente é isso. O mercado de safrinha está vendo a colheita começar a ganhar ritmo. As principais regiões de safrinha agora já não estão tendo chuvas, então está tendo uma condição mais favorável aí para a soja, para o milho encerrar essa fase de maturação e ir para ponto de colheita. Então vai ter colheita forte nas próximas semanas. E a B3 está expondo isso, né? O mercado ofertado até setembro, né? Levemente negativo. E ele não está mais negativo porque hoje Chicago em alta e o mercado de Porto um pouquinho melhor que ontem está dando suporte nas posições mais longas aí no mercado do milho, porque os fundamentos do milho internacionais são positivos. Então hoje o Porto está pagando um pouquinho mais que ontem e isso está dando fôlego. E já lá em Chicago, quase 1% de média em alta, ele também é atrelado muito a essa questão do ambiente de antivéspera e de feriadão americano, porque tem uma demanda voltando a andar no setor do trigo, tem problema na safra do trigo do leste europeu, esse calorão que está aparecendo
e o clima desfavorável, tem problema até no trigo da Austrália, ou seja, o ambiente em si do milho ele é positivo, né? Tem déficit na produção, entre a produção e o consumo do milho. A safra 2025-26 também vai seguir com déficit, então o ambiente do milho vinha em queda e agora ele conseguiu segurar aí e conseguiu setembro aí voltar aos 4,10. O ideal é trabalhar acima desse 4,10 para a gente ter um conforto as posições de 2026, aí principalmente o maio, julho, trabalhar bem acima de 4,50. E se a gente ver esse setembro aí conseguir avançar um pouco mais, nós poderemos ter aí o maio, julho de 2026 no milho, que já é safrinha brasileira nova, numa condição de 4,80, 4,90, talvez lá na frente buscar beliscar talvez perto de $5. A exemplo que a gente comentou esses dias aí, quando a soja passasse de $11, seria interessante fazer uma opção e garantir esse nível aí para o julho 26. No milho também, se a gente tiver o julho 26 batendo perto de $5, é importante garantir, porque é uma cotação muito boa. Lembrando que nós estamos trabalhando com milho a 4,20 agora no spot julho, né? Então dá uma diferença bem grande de valor, já pensando na nova safrinha. Isso é mais ou menos a ideia que a gente deu aí nos primeiros meses do ano até março, quando a B3 estava trabalhando o agosto e o setembro, aí as posições curtas, na B3 até R$82. E hoje a gente vê a B3 aí, como é que está a posição, tá bem lá, distante, né? Tá uma diferença gigante. Uhum. Ó, você pega o setembro, que chegou a trabalhar 82, hoje está 61, então está dando uma diferença gigantesca, né? Quase R$20, R$21 de diferença. Então, quem pegou aquela posição, hoje está com R$20 no bolso. Então, é assim, é a mesma coisa a posição de milho, ali batendo $5 no julho 26 e a soja acima de $11 no julho 26, são posição de start para o produtor pensar e quem faz mercado de opção trabalhar nela, né? Exatamente. Ô Vlamir, a gente falou agora sobre colheita de safrinha, inclusive Moacir Guarnieri enviou um vídeo pra gente na edição de ontem, nós não conseguimos mostrar, mas nós vamos mostrar agora, ele atualizando as informações a respeito da colheita do milho safrinha lá na região de Boa Esperança do Norte. E uma outra coisa que ele destacou também são os preços, entre R$37 e R$38 a saca do milho lá na região, mas a gente vai acompanhar agora. O dia 1º, 10h20 da manhã, ó, o agro não para, meu amigo. Aqui, ó, já estamos colhendo ali, ó, e o calcário chegando. O outro talhão só tá escarificando porque foi colocado calcário no passado. E a colheita tá rodando, tá rodando. E vamos que vamos. O agro não pode parar não, né? Mas uma pena que tá difícil, João Batista, tá difícil. Para nós aqui no Centro-Oeste é preço, e daí o Sul é aquele sofrimento que eles estão lá, né, de seca. Aí, ó, e os caminhões. E a colhedeira tá vindo aí no eito, daqui a pouquinho ela chega. Tem muito milho ainda, João Batista, muito milho aqui, ó. Estamos indo para sede, mas não é fácil, estamos gerando muita renda para o país e o milho está num preço ruim, né? Aqui não sobe, aqui o milho agora está na faixa de R$37, R$38. Não dá para vender, não dá para vender, senão não fecha a conta. E os químicos e os insumos subiram tudo para o próximo ano. Que coisa, hein, João Batista? Mas vamos que vamos peleando. Ô Vlamir, só para a gente ter um comparativo, né? R$37, R$38, dá para fechar esse custo, pensando nesse produtor lá do Mato Grosso? Olha, Fernanda, para ele fechar o custo, ele tem que colher umas 200 sacos por hectare, então não é tão simples assim. Exato. Na realidade, o produtor ele não pode pensar em vender na boca da colheita, né? É uma super safra chegando, boca de colheita é preço baixo, e o produtor já para o próximo ano tem que começar a se preparar para os futuros, né? Pensando em trabalhar com o mercado futuro, para trabalhar com barter, só entregar o que realmente precisa e aproveitar vender na hora que o mercado está pagando melhor, né? O produtor tem que trabalhar com vendas fora do pico da colheita. Isso é uma regra normal, né? A chance de vender
em preços altos na boca da colheita e na colheita são mínimas, somente nos momentos em que tem quebra grande de safra que o mercado se valoriza na colheita. Isso é um fator natural e normal. Então, o produtor tem que não vender agora, né? De preferência esperar para frente outras oportunidades. Uhum. E anotar as dicas, né, Vlamir? Porque o senhor traz várias dicas aqui, anotar as dicas e mais do que anotar e colocar em prática, né, gente? Para realmente se proteger e realmente proteger o seu lucro, a sua margem. É isso que a gente tenta trazer aqui para toda a nossa audiência do Tempo e Dinheiro. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Amanhã tem mais, amanhã é um dia especial, né, Vlamir? Então amanhã a gente espera o senhor aqui conosco. Muito obrigada e boa tarde para o senhor. Amanhã é véspera de feriado da independência americana. Exatamente. Até amanhã, Fernanda. Até amanhã a todos aí. Um abraço, pessoal da equipe aí. Até amanhã. Obrigada, Vlamir. Até amanhã. E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós vamos mostrar agora os preços do trigo lá no mercado internacional para a gente fechar as commodities agrícolas lá em Chicago. O julho 25 a 5,44,75, setembro a 5,57, dezembro 5,76,50 e o março 26 a 5,93,50, mercado subindo entre 6 e 8 pontos também lá na Bolsa de Chicago. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos mostrar as nossas cotações, que são as informações ali, os levantamentos feitos pelo time do CPEA e também do time do HF Brasil. Já na tela para vocês, a gente começa com leite, a nossa referência maio 25 a R$ 2,49 o litro em Santa Catarina. Ovo branco CIF, caixa com 30 dúzias em R$ 146,57 em Recife. Batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em R$ 40 em Vargem Grande do Sul, lá em toda a região. Cenoura, caixa de 29 quilos em R$ 17,50 lá no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. E a banana nanica, preço ao produtor R$ 1,21 o quilo em Bom Jesus da Lapa. E quarta-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada, nós acompanhamos uma menor liquidez, tanto no mercado da fécula quanto no mercado da farinha. E esse movimento atrelado principalmente ao crescimento dos estoques, também por parte dos atacadistas e uma lentidão maior quando a gente considera o varejo, mas claro que esse é um assunto para Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você assistindo o canal Tempo e Dinheiro. Agora é o momento de conversarmos sobre o mercado dos derivados da mandioca. Tanto fécula quanto o mercado de farinha vem apresentando quedas na liquidez. Esse movimento de mercado está atrelado a um certo crescimento de estoques nos mercados atacadistas e até por conta também de uma certa lentidão no varejo que afeta esses segmentos. No caso específico da fécula de mandioca, observamos na semana passada uma queda na liquidez, a qual refletiu também na queda do volume de negócios efetivos, inclusive para os próximos períodos. Observamos que parte dos compradores vem postergando as aquisições. E nesse sentido, os estoques das fecularias subiram e estão mais de 40% maiores do que aqueles de mesmo período do ano passado. O resultado não tinha como ser diferente. Houve uma queda nos preços, mais uma queda nos preços, e essa queda foi de 1,2%. Nesse sentido, o preço médio CPEA da saca de 25 quilos da fécula na indústria ficou em torno de R$ 75,00, o que equivale a R$ 3.026 por tonelada. No caso da farinha também houve pressões sobre os valores. O preço médio da farinha fina também, FOB indústria, caiu 2,8% para R$ 107,68, 50 quilos.
No caso da farinha grossa, a queda foi de 0,9%, com a saca a R$ 85,37, nesse caso 40 quilos. A expectativa é de uma retomada das aquisições dos derivados a partir desse mês e que isso venha a dar uma outra dinâmica ao setor, limitando essas quedas de preço que a gente vem observando nos últimos períodos. Continuamos atentos a essas mudanças e em breve voltamos com mais informações. Até mais! Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. E além disso, hoje nós também temos uma reportagem especial de Frederico Olive, que foi até o norte de Minas Gerais acompanhar de perto como é que a Bayer está fortalecendo a produção de algodão por lá, através de doação de sementes de alta performance, drones e também recomendações técnicas. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos a Catuti. Estamos no norte de Minas Gerais, no semiárido brasileiro. E você sabia que Catuti já foi um dos maiores produtores de algodão do Brasil, com 130 mil hectares? Há 30 anos, com a chegada do bicudo, o algodão aqui dessa região foi praticamente dizimado. Mas agora, num projeto da Bayer do Brasil, com as cooperativas de produtores rurais locais, está havendo uma retomada da produção do algodão. Agora com mais eficiência, produtividade e sustentabilidade. Isso aqui tinha muita usina antigamente. Buscava algodão aqui para Pernambuco, Ceará. Então produziu algodão aqui e levava a pluma para lá. E já foi rico na produção de algodão. Só que agora o pessoal está iniciando de novo, porque o bicudo acabou com a região. Só que o problema do bicudo agora está resolvido. É mesmo? Não tem bicudo, você pode caçar. Essa roça aqui mesmo, eu nunca vi um bicudo nessa roça. Os 130 mil hectares de algodão, ele marcou a região, era muito rica, né? Chamava Ouro Branco. Era um universo de 40 mil agricultores familiares, tinha todo o processo de produção e gerava uma riqueza imensa. Porém, todo ciclo ele tem início, meio e fim, né? E uma praga importada, acho que veio importada de outros países, né? Ela veio, tá? E dizimou São Paulo, Paraná, Nordeste, só o Ceará plantava 1 milhão de hectares. E o norte de Minas. Aí depois da biotecnologia, eu tive a oportunidade de conduzir uma lavoura onde ficou 40 dias sem aplicar nada. O que é que eu fiz? Chamei os agricultores, vamos lá ver. Aí todo mundo interessou, aí nós começamos a mudar um processo, né? Para algodão com biotecnologia, você ficou com a seca e o bicudo. E o bicudo era informação, aí nós fomos buscar informação, aí gerou mais informação e esse aqui é o resultado disso, desse tipo de parceria. O nosso produtor, ele deixou de colher café, ele deixou de ir para São Paulo, o filho dele hoje, o Yuri, é operador do drone. Então dá para ficar na região, a riqueza está aqui. Está muito claro que diversificar a renda é uma forma de manter as famílias rurais no campo. E Catuti, aqui no norte de Minas, é uma prova clara disso. A gente vê agricultores de 2, 3, 5 hectares plantando algodão, também complementando renda com pecuária leiteira, com pecuária de corte, com suinocultura, avicultura. A Bayer acredita muito que informação e tecnologia são ferramentas bem importantes para ajudar esses pequenos agricultores a se manterem no campo, a conseguirem rentabilidade, a conseguirem manter as suas famílias nos locais onde eles estão. E passar isso para as próximas gerações, que hoje é um desafio que a gente tem, né? Como é que a gente garante que os jovens fiquem no campo e dê continuidade ao legado dos pais? Isso é o que a Bayer está fazendo aqui em Catuti. Em parceria com a cooperativa local, a gente estimula que pequenos agricultores testem a cultura de algodão, oferece assistência técnica, oferece informação e oferece biotecnologia para esses agricultores. Eles podem ver na prática o que significa inovação e tecnologia, entregando renda e dignidade para os pequenos agricultores aqui do norte de Minas. Alguém deve tomar a iniciativa de fazer o que os mais velhos estão fazendo agora, né? Porque isso aí vai ficar para os mais novos. Quando a gente já não estiver aqui, eles pode ser que façam alguma coisa.
Mas, graças a Deus, eu tenho muito orgulho da minha família, meus filhos foram nascidos na roça trabalhando, e agora os netos ainda não estão trabalhando, porque está estudando, né? Mas quem sabe um dia alguém resolve plantar também, né? Gente, é uma experiência viva aqui, porque a gente cresceu nisso aqui, né? A gente viveu isso aqui, e a gente aprendeu um pouco com meu pai, aí a gente teve que buscar recursos lá fora. Agora a gente está voltando de novo. Meu pai plantou agora de novo, porque meu pai é insistente, ele gosta, entendeu? Aí ele plantou de novo e a gente está vendo o retorno. Esse evento abriu muito minha visão sobre a importância da agricultura e como esse legado é importante e como vai ser necessário continuar com essa tecnologia. Vai melhorar muito as práticas da agricultura, que é a base da sociedade, né? A gente é prova viva, né, de tudo isso aqui. Nossa infância, juventude foi toda aqui criada, a gente foi criado na roça, cultivando algodão e mais outros suplementos. Mas assim, ver essa tradição retornar para nós é motivo de muito orgulho, porque por um bom tempo, né, o bicudo, outras pragas aí atrapalharam o cultivo. Só que nesse momento a gente vê assim possibilidades reais disso acontecer, né? Que despertem mais agricultores aí na nossa região o cultivo, né? Não só do algodão, mas de outros produtos, porque a gente sabe que a agricultura é a base da sociedade e nós precisamos de pessoas, né? Como meu pai, chegando aos 70 anos, com essa garra, com essa fibra e que acreditar que vai dar certo, porque tudo isso aqui só funciona se acreditar. Eles conhecem o que eles estão falando, é o conhecimento que eles estão falando, é verdade, porque eles foram criados na roça e agradeço a Deus também, porque eu fui criado, meus filhos, tudo na roça. Tudo. Então, mas nós estamos aí de braços erguidos para trabalhar. Muito bom. E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós temos agora a participação de Vitor Caso, consultor, venda na hora certa. Fala pessoal do Tempo e Dinheiro. O mercado de soja hoje subindo aí para soja 8, 9, 10 centavos para os principais contratos, fazendo o movimento de ajuste mais puxado principalmente pelo óleo de soja, já que o pacote lá do Trump, o Big Beautiful Bill, o BBB americano, né, ele passou no Senado. Claro que agora ele volta para a revisão do Congresso, volta para o Senado, vai para o presidente assinar, isso leva um tempo, mas o ponto principal é que esse pacote carrega junto lá a verba, né, ou provisiona já a verba necessária para os biocombustíveis, o 45Z, que vinha sendo discutido e trazendo muita volatilidade para o mercado desde o começo do ano, o óleo em voga. Então o óleo de soja sobe e isso puxa também aí as cotações de soja lá em Chicago por consequência. E no outro lado a gente tem milho caindo um pouco aqui também, milho levemente positivo em Chicago, mas caindo um pouco aqui no Brasil, contratos aí com 0,2, 0,05, 0,1 de queda, um preço bastante estável no Brasil, mas ainda no vermelho quando a gente olha para B3 aqui. Lá, quando a gente olha a questão do câmbio, né, o câmbio subindo levemente, muito próximo do 0 a 0, sem nada de novo nesse momento, já que o mercado já vinha precificando essa queda do câmbio. O dólar ele tem caído não só aqui no Brasil, mas também no mundo afora. Se a gente for pegar o acumulado deste ano, né, no começo do ano, o dólar tem o pior semestre desde 1973, caindo mais de 10%. Com essas políticas do Trump, esse próprio pacote do Big Beautiful Bill, ele traz bastante discussão também, porque ele corta impostos e reduz a arrecadação no momento onde a dívida americana está muito alta. E do outro lado, o cenário fiscal nosso aqui, ele não está resolvido, mas não tem tido nada de novo. Por isso o mercado precifica esse dólar em queda e eventualmente ele pode ainda bater os 5,40 como um nível ali de resistência, um nível de suporte, perdão, onde os preços ainda podem testar aí. Mas é importante ficar atento a essas volatilidades. A gente tem visto que o preço em reais na praça recuou um pouco, na soja também, no milho, isso tem se intensificado com o avanço da colheita. Existe uma pequena janela de oportunidade nesse momento com a safrinha, a colheita atrasada. Existe uma janela de oportunidade agora também com essa geada, esse frio em muitas regiões, o mercado buscando milho disponível, milho seco, mas é uma janela muito curta. Então, o produtor que tem milho agora e está em boas condições tem que aproveitar essa janela para fixações. Logo mais, com o avanço da colheita, a gente pode voltar a ter pressão de preços com
os fretes subindo, né? E com a colheita avançando. Um dado importante também é a gente analisar o nível de exportação de milho esse ano. Ele está exatamente igual ou em linha ao que foi exportado no ano passado, na casa de 5,9 milhões de toneladas. E nós precisamos urgentemente acelerar esse programa de exportação para chegar lá no final do ano com 37, 40, vou colocar mais de 40 milhões de toneladas exportadas, para a gente ter aí um consumo maior dessa safrinha, que é uma safrinha maior também. Então isso traz uma atenção especial ao ritmo de exportação para a gente acelerar as exportações, né? E isso trazer lá na frente aquela pressão de preços que a gente viu na entre safra. Isso é extremamente importante que aconteça. Quando a gente olha para outros mercados, nitrogenados ainda firmes, né? A gente tem a questão do tender da Índia acontecendo e isso mantém os preços firmes em todo o mundo e consequentemente também aqui no Brasil. O câmbio ajuda em alguns casos a relação de troca, porque o grão não está caindo tanto quanto o insumo quando a gente olha a proporcional ao câmbio. Importante a gente analisar. Estamos prestes aí a começar a safra 25-26. Parece cedo para alguns produtores, mas a gente tem que pensar sempre no recebimento dos insumos também, recebimento de fertilizantes, recebimento de sementes e logo mais essas atividades, né? Passada a colheita de safrinha, essa atividade vai se intensificar no campo, mais um motivador para não deixar para a última hora a decisão de compra de insumos, quem ainda tem algum repique para fazer, alguma parte para fazer, porque a janela de entrega está se fechando, não olhando tanto relação de troca e talvez não tanto preço, mas sim um motivador de venda importante agora, um motivador de compra, é a janela de entrega desses insumos, que está chegando cada vez mais próxima e a logística para nós aqui no Brasil não é brincadeira. Então, muito importante já se antecipar a isso e entender, né, qual o mês de entrega os produtores estão vendendo, as empresas estão conseguindo entregar para não ficar aí apertado na hora de receber os produtos lá na frente. Isso é muito, muito importante. Em todo o Brasil, a logística a gente sabe que é um grande gargalo, um grande desafio para o produtor rural. Então é importante, a partir de agora, a gente acompanhar isso, ver como é que vai se comportar o mercado e buscar novas oportunidades. Hoje, né, o mercado não está lá aquele cavalinho encilhado passando, não é? O Brandalize fala bastante disso, mas esse movimento de alta, ele é importante que ele continue aí, que ele possa voltar lá a soja de 11 dólares por bushel pelo menos, e quem sabe o câmbio também trazendo um pouco mais de alegria agora no segundo semestre, já que ele derrapou na curva nesse primeiro semestre com esse cenário global. Passadas essas decisões, o mercado volta de novo aos fundamentos, e os fundamentos aqui no Brasil, quando fala de cenário fiscal, eles não estão resolvidos, né? A gente está só enxugando gelo. Pessoal, muito obrigado a todos aí, obrigado mais uma vez pela participação e pelo tempo para poder estar participando aí de Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro, e eu convido vocês a se inscreverem, a participarem aí do nosso curso gratuito de comercialização para o produtor rural, que vai acontecer no dia 14 de julho, próxima segunda-feira, às 19h30. Então, uma aula, um curso completo, direto ao ponto, para você entender formação de preço de grão, como comprar barato, como vender nas altas, como proteger o lucro e muito mais. Então, para se inscrever, a gente vai deixar o link aí no chat, no YouTube. Basta clicar lá, colocar o nome e e-mail e entrar no grupo de WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp a gente, de fato, vai avisar e mandar o convite da aula. Eu espero vocês lá, dia 14, às 19h30. Muito obrigado. E dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira, nós vamos então às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento setembro 25 a 289,22, mercado caindo. Temos todos os vencimentos também. O julho a 287,85, setembro 289,95, dezembro 284,25 e o março 26 a 279,35, mercado trabalhando em queda. Essa queda mais expressiva ainda no contrato julho.
Temos os preços aqui na Bolsa Brasileira, B3, o dezembro 25 a 347,35, o mercado subindo 0,68%. E enquanto isso, lá na Bolsa de Londres, o café robusta, também vencimento setembro 25, opera em 3.594 dólares por tonelada, mercado caindo nesse instante 1,35%. Assunto para Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Bom, mercado segue pesado e parecem que as realizações não têm mais fim. Tendência técnica de baixa se mantém, enquanto que o café no físico também segue derretendo bastante. Bom, eu acho que é um momento importante para a gente falar então de suportes e resistências. Pessoal, o que são suportes e resistências para aqueles que não sabem? São faixas relevantes onde se teve muita briga entre vendedores e compradores, ou seja, onde o preço foi lá, bateu e houve dificuldade de rompimento. Suporte é para baixo, resistência é para cima, certo? Vamos falar então desse suporte e resistência no contrato setembro. Para baixo, o Arábica neste momento olha para o próximo suporte dos 280 por libra peso. Se romper, vai buscar 260 e depois dos 260 a gente está falando em 240. Bom, para cima, se entrar força compradora agora, próxima resistência, para cima, 300 dólares por libra. Se essa força compradora for consistente, nós podemos até atingir 320 e após 320, havendo rompimento, 340. O Conilon beliscando o suporte dos 3.500 dólares por tonelada na Bolsa de Londres e após ele temos um suporte bem próximo, na casa dos 3.400. Pessoal, rompendo os 3.400, a ladeira é imensa no contrato de setembro para o Conilon e a próxima referência fica lá nos 2.900, vejam vocês, impressionante, né? Para cima, Conilon tem agora os 3.800 e após os 3.800, os 4.000. Nem adianta falar muito acima disso, certo? Bom, eu acredito estarmos bem próximo de um repique, dado o tamanho da queda até aqui, mas esse repique no curto prazo, ok, pessoal? E não seria uma reversão por enquanto, tá? Vamos aguardar então qual será a força deste repique, tá joia? Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã! Muito obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E agora nós temos a participação do João Batista Olive. Muito bem, Fernanda. Como antecipei, hoje vou dedicar esse espaço para falar sobre aquele fenômeno, essa revolução conhecida no mundo todo como Revolução Sempre Verde, em inglês, né? Evergreen Revolution. Esse conceito pode nos ajudar, mas nesse instante está prejudicando muito o Brasil, por problemas do nosso conceito, por isso que afeta o seu bolso, os seus negócios, o valor da sua mercadoria. É disso que eu quero tratar hoje, viu, Fernanda? Por quê? Porque nesse instante nós estamos vendo o mundo todo assustado com os problemas climáticos, porque, claro, nessa época do ano sempre acontece frio na América do Sul, por exemplo, muito calor na Europa, isso é constante, faz parte, só que a gradação, né, a graduação do calor e do frio está demasiado nas duas pontas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo neve lá na Argentina. Veja essa manchete aí, né? As praias cobertas de neve, campos de futebol, muita neve lá na Argentina e a massa de ar frio entrando no Brasil. Essa outra manchete mostra aí que nós temos frio avançando pelo Centro-Sul, nesta quarta-feira, atingindo até o Paraná. Claro, está frio aqui em São Paulo, vai dar friagem no Mato Grosso. De forma geral, o Brasil, a parte Brasil Central, também está sendo afetada pelo clima. E, em contraste, lá na Europa, muito calor, incêndio, gente morrendo, com calor extremo. Esse contraste faz com que o mundo, né, olhe para a solução, como eu já abordei ontem, que é o Brasil, que é a Amazônia, né? E aí eles acham que nós não estamos conduzindo a nossa agricultura, as nossas vidas, o nosso país, a nossa natureza com responsabilidade. Eles apontam o dedo para nós, a gente não gosta, mas é um fato,
que nós estamos sendo irresponsáveis no trato com a natureza, com a preservação. Nós não aceitamos, mas o problema é conceitual, né? Então, assim, conversando esses dias, tendo reuniões com pessoas que dirigem as economias do agro, representantes que estão nas multinacionais, das empresas, ouvi com muita tristeza o fato de que o Brasil, os produtos brasileiros nas prateleiras nem aparecem, eles são escondidos, né? E essa pessoa que conversou comigo, um representante de uma multinacional brasileiro, disse com pesar, com vergonha, de que a marca Brasil está machucada. Ela está machucada por que motivo? Porque nós estamos fazendo as nossas tarefas, mas os nossos representantes, o nosso representante maior, é que está nos prejudicando. Lembrem-se, há pouco tempo, Lula esteve lá em Paris, na França, e lá no Louvre ele deu esse espetáculo triste que a gente está mostrando aí nessa imagem, deitou-se numa plataforma ali no chão, querendo mostrar uma coisa que ninguém entendeu, e aí virou um motivo de riso, como também virou motivo de chacota a presença dele lá no Canadá, na reunião do G7, dos grandes países, e ele se comportou de uma maneira estranha para todo mundo e virou mais um motivo de chacota. Como também, para completar agora, nesses últimos dias, a revista inglesa The Economist colocou o Brasil da seguinte forma que vocês estão lendo aí, dizendo que o Lula perdeu a sua influência, é impopular no Brasil, ou seja, a imagem dele está nos atrapalhando, é disso que se trata. Então, assim, nós precisamos recuperar nossa imagem para valorizar os nossos produtos, as nossas exportações, o nosso trabalho, fruto do trabalho do produtor rural, mas a nossa imagem está prejudicada. Aí agora eu volto a esse conceito da Revolução Verde e da Revolução Sempre Verde. A Revolução Verde, vocês sabem, começou, possibilitou que o Brasil produzisse muito alimentos a partir da década de 70, onde o professor Alisson Polinelli, um amigo querido aqui nosso do Tempo e Dinheiro, propagou essa necessidade de nós fazermos a produção maior de alimentos e conseguimos. Naquela época, nós tínhamos um problema de falta de oferta de alimentos. Agora, na sequência, nós tivemos outro problema, nós tivemos excesso de oferta de alimentos, de grãos principalmente, porém surgiu a necessidade de nós aumentarmos a demanda por energia. Então, a crise nesse instante é de demanda. E o mundo todo se volta para o Brasil, principalmente para o combustível gerado pela cana, o biocombustível, como todos nós sabemos. Porém, a desvalorização desse nosso produto é que nos complica. Por isso, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo, por exemplo, no café. A CNC, o órgão representante do setor cafeeiro brasileiro, o Conselho Nacional do Café, está divulgando que agora, em dezembro, a União Europeia, que já aprovou o novo regulamento de problemas climáticos, de comprar alimentos fora, que estejam de países que adotam políticas preservacionistas, eles vão colocar o novo regulamento a partir de dezembro agora, deste ano. Então, ao final do ano, um novo regulamento de exigências ambientais por parte de um dos nossos maiores compradores, que é a União Europeia. Então, assim, no caso específico do café, a União Europeia exige café livre de desmatamento, ou seja, o café que vai entrar na Europa não pode ter sido cultivado em áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020. De 2020 para 2025, não pode entrar café de áreas desmatadas. É a primeira definição, primeira exigência. A segunda, a União Europeia quer rastreabilidade completa, com localização precisa das áreas cultivadas. E depois, conformidade legal. Leis ambientais, trabalhistas, fundiárias, entre outras, serão exigidas para o Brasil vender café na Europa. E isso é uma exigência não só da Europa, que vai se alastrar para todos os países os nossos compradores. Mas no caso do café, a CNC está informando que o Brasil está preparado, pois 99% das propriedades cafeeiras do Brasil não tem desmatamento recente. E a maioria das fazendas já está sendo georreferenciadas pelo CAR. E existe estrutura para rastrear as transações via CPF, CNPJ e nota fiscal. Então, assim, a gente vai comprovar a localização de onde saiu o café de uma maneira, pela rastreabilidade, de uma maneira de conformidade ambiental. E, por fim, ferramentas como o Selo Verde, que tem lá em Minas Gerais, e
e o projeto Agro Brasil Sustentável garantirão a verificação legal. E, por fim, o Conselho Nacional do Café informa que está investindo na atualização do mapeamento cafeiro nacional para facilitar o processo e manter o Brasil como líder global em sustentabilidade. Isso tudo é a revolução sempre verde que nós temos dentro das nossas propriedades, porém, o mundo precisa saber. São entidades e atividades como essa que poderão fazer com que a nossa verdade, a realidade brasileira, chegue aos compradores. Porém, mais uma vez, nós temos o problema do conceito. A imagem do Brasil precisa ser melhorada por cima. Essa é o nosso desejo, a nossa mensagem principal, importante para o dia de hoje. Fernanda, é com você. Obrigada, João. E agora nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Calmaria no mercado, já que a liquidez aumentou um pouquinho, as escalas de abate estão um pouco mais longas, mas os preços, sim, começaram nesse mês de julho pressionados, ou seja, estabilidade em algumas praças, mas queda registrada em outras praças diante dessa menor disponibilidade, inclusive, da própria indústria de ofertar preços maiores e até mesmo por lotes maiores. O mercado futuro lá na B3, o que a gente observa são cotações em queda em todas as posições. Julho, R$ 313 por arroba, agosto, 320,25, setembro, 324,50, outubro, 330,50. Queda em todos os mercados, aliás, todas as posições da futuro lá na B3. Vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse mercado? Vamos direto ao CPE, falar com o Tiago Bernardino sobre o mercado do boi gordo desta quarta-feira gelada. Tiago, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Quem fala é o Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 2 de julho, quarta-feira, a gente não tem o fundo aqui da Exalc como de costume, mas a gente está trazendo informações aqui do escritório do que vem acontecendo no mercado pecuário, que deu uma retrocedida no dia de ontem. O indicador do CPEA caiu mais de 2%, reflexo da dificuldade de se escoar carne no mercado doméstico, frigoríficos realmente sentindo o impacto da virada do mês e tendo uma dificuldade de repassar um volume maior para o varejo. Então, o mercado ele deu sim uma retraída, na maioria das praças pecuárias do Brasil, algo em torno de R$ 5 a R$ 10 a arroba, isso refletindo tanto no mercado físico como futuro. Também o cenário internacional, a China realmente vem com estoque maior, os números devem ser positivos para junho, sim, de exportação, mas a gente já sente um ritmo menor chinês desde a semana passada e começo dessa. Então, esse cenário do mercado interno, somado com o mercado externo, fez com que frigoríficos abrissem pagando preços menores, não conseguindo repassar melhores cotações, sim, para os pecuaristas. Então, é um mercado que ele vem realmente mais ajustado. O cenário futuro do mercado pecuário para julho, entre 315 e 320, deve se confirmar, mas é um mercado realmente com dificuldade, principalmente do consumo doméstico nessa virada de mês, nesse começo de julho. A expectativa é que se mantenha esse patamar aí de R$ 310, R$ 312 para os próximos dias, justificando assim talvez uma melhora no próximo período com uma retração do pecuarista. Então a expectativa sim é aguardar as negociações de quarta a quinta-feira com um reflexo aí de um equilíbrio não tão nos 315, 320, mas sim num patamar mais inferior de 310 e 312, 313 reais. Um grande abraço a todos, boa semana de negócios e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Um abraço a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. Isabela Camargo, direto de Bebedouro, também no interior de São Paulo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, então estamos no segundo semestre do ano e eu trouxe um pouquinho do que a gente teve até agora em relação à arroba do boi gordo e o que a gente espera no curto prazo e também nos próximos meses, né? Então, considerando aí os preços nominais, quando a gente pega a média de preços do primeiro semestre e compara ao mesmo período de 2024, considerando a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo ela teve uma alta de 36%, né, quando a gente faz essa comparação.
E o que vem colaborando aí para essa firmeza em relação aos preços? De maneira geral, em relação à oferta, quando a gente pega o número de animais enviados, né, para o gancho, a gente teve um aumento de 1,4%. Mas quando a gente faz a divisão desse número, no volume de machos enviados para o gancho, ele foi menor quando a gente compara a 2024, mas a gente viu um aumento de 10% no volume de fêmeas enviada para o gancho. Mesmo tendo esse aumento em relação ao volume de animais enviados, né, o número de animais enviados, a gente viu uma diminuição em relação ao peso médio de carcaça, já que as fêmeas elas são mais leves. Em relação à demanda, a gente viu uma exportação ainda mais, ainda crescendo ainda mais, né, em torno de 10% no volume, maior do que a gente viu em 2024, e então a gente tem de maneira geral um cenário de menos carne aí disponível no mercado interno, e o mercado interno, de maneira geral, apesar das incertezas, ele vem fazendo a sua parte, então vem colaborando para preços firmes em relação à arroba do boi gordo. Quando a gente pega o boi casado também fazendo essa comparação semestre com semestre, né, em valores nominais, o boi casado ele teve uma alta de 36,9%, comparando aí os 6 primeiros meses de 2025 com o mesmo período de 2024. Então, de maneira geral, a gente viu um cenário positivo para a arroba do boi gordo, com altas tanto para a arroba quanto no atacado, volumes aí recordes para as exportações. E o que a gente espera agora no curto prazo? A gente deve ver alguns ajustes negativos esse mês. A gente está aqui aguardando como vai ser em relação à oferta, né? Se a gente vai ter um aumento em relação à oferta de animais terminados. A gente viu um começo de semana lento, mas a gente deve ver uma maior movimentação agora. E pensando no segundo semestre, no geral, a gente deve ver preços mais firmes para a arroba, ainda mais firmes, né, para a arroba do boi gordo, com exportações crescentes. Historicamente, a gente tem maior volume enviado no segundo semestre quando a gente compara no primeiro, e uma inversão em relação ao volume de fêmeas enviados para o gancho. A gente deve começar a ver uma queda em relação ao ano passado. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado pelas informações, participação, portanto, da Isabela, também do Thiago Bernardino. E por aqui a gente encerra essas informações do mercado de pecuária. Lembrando que logo mais teremos todos os detalhes, inclusive as cotações disponíveis no site do Tempo e Dinheiro. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. Muito obrigada, boa tarde de trabalho para você aí, amanhã tem mais, espero você aqui comigo. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós voltamos amanhã ao vivo, 12h30. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.